Boa noite. Você é joio ou você é trigo? Vamos descobrir juntos? Fique comigo até o final dessa mensagem para que possamos compreender à luz da palavra de Deus o que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar com a mensagem de hoje. Irmãos, nós sabemos que o trigo, eles são os filhos do Altíssimo. Para que eu possa ser filho do Altíssimo, eu preciso nascer da água e do Espírito. Eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ser batizado nas águas. E eu preciso viver a palavra do Senhor, os evangelhos, as cartas, tudo aquilo que está escrito e que sai da boca do Senhor. Como o Senhor Jesus ensina na tentação do deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós sabemos que a palavra é Cristo. E Cristo habita, por intermédio da unção do Espírito Santo, dentro daqueles que creem no seu santo nome. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então, para que eu possa ser trigo, para que eu possa ser filho do Altíssimo, não basta eu conhecer Jesus. Não basta eu ouvir falar de Jesus. Eu preciso viver a palavra de Deus e, através das minhas atitudes, demonstrar a minha nova natureza, a minha nova essência, a minha filiação divina, através de uma postura que seja semelhante ao Filho do Deus vivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Todavia, o joio são os filhos do maligno. Como é o joio na humanidade? Todo aquele que nasceu da carne, ele já tem um dono, um senhor que o escravizou por uma maldição hereditária que vem lá de Adão e Eva. Quando Satanás, em Lucas, se não me engano, no capítulo 4, tenta ao Senhor Jesus, ele diz: eu te ofereço todo o reino e toda a glória do mundo, todos os reinos e toda a glória do mundo, se você me adorar. Porque eu recebi isso e agora me pertence e eu dou a quem eu quiser. Quando Satanás fala isso, é evidente, irmãos, que quem concedeu a Satanás essa autoridade foi um homem quando se alimentou do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando o Senhor Jesus Cristo ele está confrontando os fariseus, os saduceus, aqueles que o acusavam de que ele era um herege, de que ele era um falso Messias, o Senhor Jesus diz assim: vós sois do diabo e querei satisfazer os desejos. O que isso significa, meus irmãos? Que todo aquele que tem um desejo de ódio, um desejo de soberba, de vanglória, todos aqueles que têm o adultério em seus corações, cobiçando, muitas vezes, mulheres casadas, cobiçando riquezas que não lhe pertencem, invejando os outros, invejando cargos na igreja, invejando pessoas que têm o dom do louvor na igreja, criticando e julgando os outros. Vós sois do diabo. Forte isso, né? E se sois do diabo, então sois o joio. Uma coisa muito interessante, que a maioria dos cristãos já deve ter ouvido falar, é que quando você moe, esmaga o trigo, consequentemente, dali vai sair alimento, que vai ser feito o pão, né? O próprio trigo em si. Agora, quando você moe o joio, ele é uma casca vazia, e aquela casca, quando ela é moída, ela se torna veneno. Ela é venenosa para o teu organismo. Quando um cristão, que é verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, que vive a palavra que conhece, que vive a palavra que prega, que vive a palavra que louva, e essa pessoa ela é confrontada, essa pessoa ela vai liberar pão. Ela vai liberar frutos do Espírito. Porque ela entendeu que a gente não tem que lutar contra carne e sangue, e ela entendeu que não se vence o ódio com ódio, mas se vence o ódio com amor. Agora, quando essa pessoa ela é um falso cristão, um falso moralista, quando você confronta, quando você ofende, quando você critica ela, quando você fala algo que ela não gostou de ouvir, ela reage. Ela contra-ataca. E na melhor das hipóteses, ela se justifica. Por quê? Porque é simples. Quando nós queremos preservar a nossa natureza, a nossa imagem, a nossa posição, seja na igreja, seja no mundo, nós queremos defender o nosso eu de todas as formas. Isso é um pecado de idolatria. A obstinação é pecado de idolatria.
E a rebelião é pecado de feitiçaria, segundo a luz da palavra de Deus. Isso está escrito lá em 1 Samuel capítulo 15, quando o Senhor rejeita ao rei Saul. O rei Saul perdeu a sua posição de rei, ele perdeu a sua coroa, porque ele estava mais preocupado em agradar ao povo do que agradar ao Senhor. Em contrapartida, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, verso 10, ele diz: eu procuro agora o favor dos homens ou o favor divino? Eu procuro agora agradar a homens ou agradar a Deus? Se eu ainda procuro agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo deixa evidente que ele não estava preocupado com o que iriam pensar dele. Paulo não estava preocupado com o que líderes religiosos ou pessoas da monarquia, seja romana, seja israelita, pensavam dele. Paulo só tinha uma missão, um objetivo, que era pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que se revelou para ele através daquela visão a caminho de Damasco. Paulo renunciou o título de fariseu. Paulo renunciou a sua posição junto ao clero israelita, junto ao templo, junto ao sumo sacerdote. E Paulo simplesmente se tornou um nômade, uma pessoa que não teve família, que não teve filhos, que não teve moradia própria, que não teve posição nenhuma, mas ele entendeu o seu chamado ministerial. Quando ele está na igreja, se não me falha a memória, de Antioquia, junto com Barnabé, o Espírito Santo se revela através da liderança daquela igreja e diz: separai-me para mim, Barnabé e Saulo, para o ministério que eu tenho para eles. E então eles começam as suas viagens missionárias. Depois Paulo segue juntamente com Timóteo, depois com Silas, e assim sucessivamente. Mas, irmãos, o ponto principal aqui é: Paulo não estava preocupado com a sua posição no clero, com a sua posição na igreja. Tanto é fato que o próprio apóstolo Paulo diz que ele não consultou carne e sangue, e que o evangelho que ele pregava ele não recebeu de homens. Ele não aprendeu dentro de uma escolinha dominical, dentro de um curso de teologia, debaixo da tutela de um pastor, ou de um profeta, ou de um apóstolo. Paulo, ele recebeu o evangelho que ele pregava através da unção do Espírito Santo. Ele entendeu que a função e missão do Espírito Santo que habitava dentro dele era conduzi-lo a toda a verdade. O que significa isso, meus irmãos? Paulo não era guiado por homens. Paulo não devia satisfação a homens. Era evidente que ele respeitava a posição de Pedro, de Tiago, de João, dos apóstolos, dos demais irmãos. Paulo tinha um respeito e um amor por todos eles. Tanto que quando veio a grande fome a Jerusalém, Paulo foi um dos homens que mais coletou recursos para não deixar que a igreja e os irmãos em Jerusalém passassem necessidade. E isso é muito profundo. Porque Paulo, ele não pregava o evangelho preocupado com a recompensa. Paulo não pregava o evangelho preocupado com ser reconhecido como um homem de Deus. Paulo pregava o evangelho porque era obrigação dele. Como o Senhor Jesus ensina: vocês são servos inúteis porque vocês só estão fazendo aquilo que foi mandado. Não é mandamento pregar o evangelho? Não é mandamento batizar? Não é mandamento ensinar as pessoas o caminho do Senhor? Sim ou não? Então é meu dever como cristão viver o cristianismo que eu prego e ensinar as pessoas através do meu exemplo, e isso é muito forte, através do meu exemplo e da palavra que sai dos meus lábios, e ensinar as pessoas a depender de mim ou de Cristo? De Cristo. E hoje nós temos aí milhares de denominações ensinando as pessoas a depender de líderes. O líder, ele é o servo de todos. Jesus ensina isso. Está lá em Mateus capítulo 23. O maior servirá a todos. Ou seja, o líder da igreja, ele tem que servir e não se servir. Paulo disse: não devem os filhos enriquecer seus pais, mas os pais enriquecer seus filhos. Então aqui entra uma situação muito delicada, onde igrejas, onde são a matriz, elas são sustentadas por igrejas filiais. E não deveria ser assim. A igreja matriz, que tem mais recursos, deveria ser ela que mantenha as menores ativas, para que não haja desequilíbrio no corpo de Cristo. Mas não é o que vemos na prática. Nós vemos líderes religiosos vivendo uma vida de luxo, num mundo que vai ser julgado por fogo, e pregando que a prosperidade é totalmente material. Sendo que a prosperidade é você entender o seu chamado e você não ter necessidade de nada. Como está escrito: tendo comida e vestuário, sejamos felizes.
Paulo fala isso em 1 Timóteo capítulo 6, e é muito tremendo que do versículo 3 até o versículo 10 dessa passagem quebra toda essa teologia da prosperidade que nós vemos hoje. Ou seja, se eu conheço toda a palavra de Deus, mas eu ignoro um ponto tão principal onde está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é sinal que eu estou distorcendo a palavra em favor da minha vontade. E se é a minha vontade que está sendo pregada no reino, então não é Cristo o cabeça da igreja, e sim eu. E não é o que temos visto hoje. É por isso, irmãos, que o Senhor Jesus disse que o joio e o trigo eles vão crescer juntos até a ceifa. O que você acha que é a ceifa? Eu creio que nós entendemos que é o dia do juízo final, amém? E cada um de nós vai ser julgado conforme as suas obras. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, meus irmãos. A palavra diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que cita os frutos do Espírito, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade, humildade. Contra essas coisas não há lei. Então quer dizer que se eu praticar os frutos do Espírito Santo e não viver segundo as obras da carne, inveja, soberba, roubo de glória, arrogância, prepotência, justiça própria, que são coisas que a lei vai me julgar, mas se eu viver dentro da visão dos frutos do Espírito, não haverá lei contra mim. Eu já estou nas bodas do Cordeiro. É isso que está escrito lá. O Senhor Jesus ainda disse, não julguem para não serem julgados, pois com a medida com que vocês julgam, também vocês serão julgados. Ou seja, se eu conseguir viver sem julgar nada nem ninguém, no sentido de julgar caráter humano, no sentido de querer corrigir pessoas, sendo que eu tenho uma trave dentro do meu olho, se eu entender isso, eu entro direto, porque eu não serei julgado. É evidente que eu tenho que pregar a palavra do a quem doer. É evidente que eu tenho que conhecer a árvore pelo fruto que ela dá. O Senhor Jesus também foi muito sábio quando disse, sejais simples como as pombas, mas por dentro prudentes como uma serpente. Nós temos que entender essas coisas, irmãos. Que não adianta absolutamente nada eu pregar bonito, eu louvar bonito, eu expulsar demônios, eu ter o dom de curar enfermos e chegar no dia do juízo e o Senhor Jesus dizer para mim, eu não conheço você. Mas eu preguei em teu nome, não conheço você. Mas eu curei pessoas enfermas pelo poder do teu nome, pela autoridade do teu nome, Senhor Jesus. Através da unção do Espírito Santo, o Espírito Santo estava comigo, pessoas foram curadas através do meu ministério. Não conheço você. É forte isso. E vai haver muitas surpresas. Muitos últimos serão primeiros, muitos primeiros serão últimos. Muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Nós temos, irmãos, 209 milhões de habitantes no Brasil aproximadamente. Desses 209 milhões, 85% se diz cristão. 85%, ou seja, 15% é de outra religião ou se considera ateu. E eu estou falando cristão, independente se é católico, apostólico romano, ou evangélico, ou de qualquer outra vertente que tenha Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Tá? 85% se consideram cristãos. Isso dá em torno de 177 a 178 milhões de brasileiros que se dizem cristãos, discípulos de Jesus Cristo. Mas eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, 177 milhões de habitantes que se dizem discípulos de Jesus Cristo. E aonde você está vendo o caráter de Jesus no dia a dia? No trabalho, na rua, dentro da igreja muitas vezes. Cadê esses cristãos? Porque se dizer cristão é muito fácil. Demonstrar que é. E é esse o tema que eu quero trazer para vocês. E eu quero que vocês reflitam sobre isso. Vai chegar um dia em que você vai se deitar, você vai fechar os seus olhos e você não vai mais acordar nesse mundo tridimensional aqui. Você vai estar diante de Deus e de Cristo. E aí o Senhor vai te julgar conforme aquilo que você creu. Se você creu no Senhor, você viveu a palavra, você negou-se a si mesmo, você tomou a sua cruz, você renunciou o ego, o orgulho, a soberba, a inveja, a justiça própria. Você crucificou essas coisas. E sabe o que é crucificar? É matar. Ninguém vai para a glória sem antes passar pela cruz. E quando o Senhor Jesus diz que a gente tem que tomar nossa cruz dia após dia, o Senhor Jesus está dizendo, você tem que renunciar à natureza do velho eu que habita em ti. Porque se você ainda vive segundo a tua natureza carnal, racional, intelectual e humana,
você não é nova criatura. E se você não é nova criatura, você não é trigo, você é joio. E se você é joio, quando vier a ceifa, você vai ser lançado no fogo. Vocês lembram da parábola da figueira sem fruto? Ela era muito linda, ela era muito bela. E é tremendo, porque a figueira ela dá fruto antes das folhas. Então, consequentemente, se havia belas folhas, ela tinha que ter muitos frutos. Mas o que acontece? O Senhor Jesus chega até ela e ela não tem frutos. E o que o Senhor Jesus diz? Nunca mais haja fruto em ti. E a figueira secou. Você quer ser essa figueira? Cheia de folhas, linda, bela, bem vestida, terno, gravata, fatiota, a bela Bíblia debaixo do braço. Mas dentro de casa você não tem amor, você não tem mansidão, você não tem humildade, você não cuida da sua família, você não cuida dos seus irmãos, você não cuida dos seus colegas de trabalho, você não cuida das pessoas no cotidiano. Porque você está mais preocupado com a sua reputação do que servir a Deus. Paulo entendeu isso a tal ponto que ele diz que eu considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. E quando Paulo fala tudo, não é metade. Irmãos, falo por mim, eu não posso usar outro exemplo. Quantas vezes eu abri mão das minhas férias, que eu poderia estar numa praia, poderia estar viajando, poderia estar conhecendo cidades novas, e eu fui aproveitar os meus dias de férias para pregar o evangelho para pessoas que através do meu ministério aceitaram Jesus. Enquanto que líderes, pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, eles pegam as férias deles e vão curtir o mundo. Eu tenho que criticá-los de forma nenhuma, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: ou você é um crente integral, ou você é um crente morno. Se o Espírito Santo diz para você, vai a tal cidade e prega, você não tem que simplesmente pensar, eu vou quando me convém. Não, você tem que obedecer e ir. Você não pode ser Jonas, a não ser que você queira ser engolido pelo peixe. E aí tem mistério nessa revelação. Agora, quando você entendeu que a sua vida não te pertence mais e que agora você é escravo de Jesus, e quando Jesus manda, você obedece e doa quem doer. Ah, mas lá eles não gostam de mim. Não tem problema. Foi Deus que mandou. Como é que Deus vai executar juízo sobre as congregações se o profeta não for lá e pregar a sentença? Porque o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar a sua vontade aos seus profetas. Está escrito. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Está escrito. Então, amados, eu não sei qual é o seu encargo, qual é a sua função na igreja, mas uma coisa eu te digo: ou você começa a expressar Jesus, ou você vai passar uma vida inteira enganado, e quando você partir dessa, você pode ter uma surpresa muito desagradável. O que você quer, afinal? Agradar a homens ou agradar a Deus? O que você quer, afinal? Ser reconhecido como um grande servo do Altíssimo, um grande levita, um grande cantor, um grande pastor? Você quer os aplausos? O que você quer, afinal? Ou você entendeu que nesse mundo você vai sofrer tribulação, você vai sofrer perseguição, e as pessoas não vão querer ouvir você, como não queriam ouvir João Batista, como não queriam ouvir Jeremias, como não queriam ouvir Ezequiel, nem Isaías, nem nenhum dos servos do Senhor. O povo não se rebelou diversas vezes contra Moisés. O povo não blasfemou contra o Senhor Jesus Cristo, chamando o Senhor Jesus de maioral de Beelzebu. O povo não perseguiu todos os apóstolos do Senhor. Paulo não foi apedrejado e dado como morto e expulso da cidade. Você acha que você vai ter uma vida de paz pregando o verdadeiro evangelho de Deus? Eu tenho notícia para te dar. Se você está pregando um evangelho onde você está tendo paz e as pessoas estão te aplaudindo, dizimando e ofertando, e você está tendo prosperidade atrás de prosperidade nesse mundo, ai, 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 cuidado. Pode ser o evangelho do anticristo. Porque quem não tem o filho e quem não prega a cruz, não tem o pai que enviou o filho para a cruz. Você entende isso? Que você viva o evangelho que você prega em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.